Fala galera, beleza? Hoje vocês vão ver as fotografias de vocês aqui no canal que vocês enviaram para mim analisar. Então fica ligado aí que vocês vão ouvir algumas críticas. Então galera, eu ainda nem olhei as fotos que vocês mandaram, olhei ali por cima, não tenho ainda um julgamento muito preciso do que eu vou analisar aqui, mas eu vou dar a minha impressão, a minha perspectiva sobre o trabalho de vocês. Eu sei que tem gente que não gosta disso, que não gosta que os outros falem como que você deve ter feito sua fotografia, e é perfeitamente compreensível essa posição. Mas eu acho que críticas construtivas são bem-vindas e elas te ajudam a crescer nessa profissão. É muito importante que você tenha pessoas que não estão dispostas a simplesmente passar a mão em cima da cabeça de vocês e falar que a sua fotografia é excelente. Você tem que ouvir críticas também. É muito importante saber ouvir críticas e saber trabalhar em cima delas. Então essa que é a ideia desse tipo de vídeo. Então vamos para as fotografias agora, vamos ver o que vocês me enviaram aqui para eu analisar. Para participar você tinha que botar Heitor Esportes nas suas fotografias. Então vamos lá, Heitor Esportes. 70 publicações, vamos ver as fotografias que tem aqui. Talvez eu não analise todas as fotografias que vocês enviaram, porque realmente 70 fotografias é muita coisa. Eu vou tentar analisar o máximo possível aqui das fotografias. Vamos aqui para a primeira fotografia do Viewfinder Brasil, que eu sei o nome dessa pessoa, é o Alexandre, um baita fotógrafo aqui de Santa Catarina, faz fotografia de esportes. O que eu acho dessa fotografia? Você vê, por exemplo, que o rosto dela está na sombra. O Alexandre aqui tinha uma fotografia em contraluz, então isso também dificulta você ter uma qualidade muito grande, certo? Você normalmente quer que o rosto ali da atleta fique em destaque, agora ali ele está um pouquinho na sombra, certo? Porque tem o boné do atleta, o sol estava meio de lado. Eu não sei se foi uma questão talvez de velocidade de obturação não tá tão alta, mas você vê que tem um pouquinho de motion blur no cabelo dela aqui. Mas eu gostei que o fundo tá bem desfocado, não tem distrações. Você vê que ela tá numa praia, mas você não consegue discernir exatamente o que tem lá no fundo. Então tá legal a fotografia. Essa fotografia foi enviada pelo RD Fotografias e ele fez um panning aqui, certo? E você vê que tá bem riscado o fundo ali, só que o atleta não ficou 100% nítido. O que você quer normalmente nesse tipo de fotografia é fazer com que as partes que estão paradas, que é por exemplo a cabeça, os braços do atleta, elas estejam bem nítidas, e os pés, as rodas e todo o fundo vai ficar com motion blur, vai ficar com um desfoque de movimento ali. Isso é o que você quer. Aqui talvez ele tenha exagerado um pouquinho de ter utilizado uma velocidade de obturação muito lenta. Se tivesse uma velocidade de obturação um pouquinho mais rápida, talvez ele tivesse conseguido o rosto do atleta mais nítido do que ficou aqui. Aqui a gente tem uma fotografia de surf, que é um negócio que eu até hoje não pratiquei, não fiz fotografia de surf, mas essa fotografia aqui me impressionou bastante, do Manuel René. Eu gostei bastante da composição com aquele fundo lá atrás, que eu não sei o que é, parece uma fortaleza, talvez seja aqui em Florianópolis mesmo, que tem praias com fortalezas. Bem legal a composição, me agradou bastante. Se eu pudesse ter um pouquinho mais de detalhes no surfista seria interessante, né? Você vê que ele tá bem escuro ali, não dá pra ver muitos detalhes, né? Claro que nesse tipo de fotografia, quanto mais você consegue se aproximar, melhor, porque você vai realmente mostrar a ação lá do atleta, né? Mas ó, ele fez essa fotografia com umas 100-400mm, então ele já tava provavelmente bem próximo. Eu não sei se ele faz com câmeras cropadas, ele tinha mais de 600mm se ele fez com a cropada, então é muito difícil você se aproximar mais do que isso, mais do que ele se aproximou. Então me agradou bastante a fotografia, considerando as dificuldades técnicas mesmo, da distância que ele teve que fotografar. Aqui a gente tem outra fotografia do Manuel, e ela ficou bem legal, é até do Garopaba Adventure Run. Foi uma prova que eu também estava lá fotografando. Eu gostei bastante da composição, assim, do atleta com a passada longa, né? Tu quer sempre mostrar essa passada longa. O atleta gosta também de que apareça essa passada longa, mostra que ele estava com bastante ritmo, bastante forte, né? Na prova, isso é interessante. Eu gostei do efeito do God Rays lá atrás, né? Que é esses raios que aparecem saindo das nuvens, fica bem legal. Só que eu achei que ele exagerou um pouquinho no clarity. Eu acho que ele aumentou muito a claridade lá, ela ficou um pouco artificial, assim, parece que ficou um pouco saturada demais ali a sombra. Eu recomendaria talvez diminuir um pouquinho esse efeito nas nuvens, que não fica tão natural, não é o que a gente consegue ver com o nosso olho.
E aqui no cantinho esquerdo superior tinha uma sujeirinha no sensor. Já que você está publicando esse tipo de imagem nas suas mídias sociais, vale a pena tirar um detalhe como esse, como uma sujeira no sensor. Acho que é interessante, mas a fotografia está muito legal. Essa fotografia de surf do Manuel, de novo aqui dele, você vê que ele conseguiu se aproximar bem mais. Eu acho que esse tipo de enquadramento para o surf é mais interessante, né? Que você, da mesma forma como os esportes de rua, você consegue preencher boa parte do seu enquadramento com o atleta, né? Você quer deixar o atleta e a manobra que ele está executando ali em destaque. E eu acho que esse tipo de composição realmente valoriza esse tipo de fotografia. Me agrada mais, mas novamente, eu não sou nenhum especialista em fotografia de surf, né? Novamente você vê que o atleta ele tá um pouco escuro na frente dele, o rosto dele. Talvez se tivesse pego num momento que o sol estivesse de frente com o atleta, você tivesse um pouco mais de detalhes ali, né? Mas eu gostei da manobra, eu gostei, tá bem nítido, dá pra ver que a velocidade de obturação tava certa, você congelou bem a água ali. A gente tem uma fotografia de Muay Thai aqui do Gabriel. E eu gostei do momento que ele pegou ali bem da joelhada ali, o cara protegendo na joelhada. Eu só achei que ficou um pouco subexposta. Eu acho que podia ter um pouquinho mais de luz aí mexer um pouquinho nos highlights ali, nos seus realces, né? Você pode deixar as sombras bem escuras mesmo, não mostrar detalhes nas sombras, mas é interessante que a parte ali onde que tá pegando na pele e tal, fique um pouquinho mais clara. Então eu gostei aqui do enquadramento, achei legal. Só acho que podia ter aumentado um pouquinho a exposição aqui. A gente tem uma fotografia aqui do Mikael e é de handball, e dá pra ver que ele estava utilizando, digamos, uma velocidade bem baixa de obturação. Eu acredito que talvez 1/60, 1/80 por aí. E nesse tipo de fotografia você quer realmente congelar o movimento do atleta, né? Ficaria bem mais interessante se ela tivesse ali nítida, e talvez o fundo, né, com o movimento da câmera e a velocidade do atleta, você deixasse riscado pelo panning. É claro que como é um ginásio aqui, dependendo da lente que ele tem ali, ele não poderia ter uma exposição muito rápida, porque se for uma abertura pequena de lente, você dificilmente vai conseguir fotografar em 1/500, por exemplo. Então tem que levar tudo isso em consideração. Talvez no momento ele não tenha conseguido deixar um pouquinho mais nítida a imagem devido à pouca luz, mas é basicamente isso. Se você puder acelerar um pouquinho a velocidade de obturação para ter mais nitidez no rosto, ficaria mais legal, Mikael. Aqui mais uma fotografia do Alexandre. Essa fotografia ele fez lá em Bombinhas, e você vê que ficou bem legal, uma foto que provavelmente ele vendeu muito bem, porque o atleta ele vê ali que ele está num local bonito, que está num local turístico, e ele posa ali para a foto, ele para e faz a pose, e essa provavelmente é uma fotografia que você vende, porque o atleta vai lembrar que ele parou pro fotógrafo e fez aquela fotografia que ele realmente se esforçou para ficar bonito, digamos, né? Ó, essa aqui é mais uma fotografia do Alexandre. Olha só como essa fotografia não ficou exatamente o ideal que ela poderia ser. Se você olhar bem, você vai ver que o foco tá na mão do atleta, certo? Você vê aqui, ó, que a mão direita do atleta, aqui a esquerda da tela, ela tá muito nítida, né? Só que o rosto ele tá um pouco desfocado, então realmente aqui faltou um ajuste fino do foco nessa fotografia. Eu gostei da composição ali com o fundo, tipo, deve ser um trapiche ali, ficou interessante, o verde ali ficou interessante, talvez um barco. Só realmente faltou acertar o foco mesmo ali, Alexandre. Acho que pode ser uma questão da sua lente, talvez ela não esteja regulada, talvez você focou no rosto, mas ela está focando um pouquinho para frente, né, que seria o caso aqui, que a mão do atleta está um pouquinho mais para frente do rosto. Então esse é o caso, talvez, de você regular a lente, ou talvez ver o que está acontecendo para o foco não ter ficado perfeito no rosto do atleta. Esse tipo de fotografia que é muito comum é uma fotografia do Alexandre. Ele foi lá em Curitiba, na Maratona de Curitiba, e fez uma fotografia com um ponto turístico, o Museu do Olho. Só que como é uma maratona muito grande, que tem muitos atletas, você não consegue separar atleta por atleta para cada fotografia. É o que ele chama de fazer limonada com limão. Você tem uma situação ali muito difícil, que não é ideal, que você realmente não tem muito o que fazer, e você tenta fazer o melhor possível. É claro que mesmo nesse tipo de fotografia que você tem muitos atletas passando ao mesmo tempo, eu prefiro abrir mão de fotografar alguns atletas para dar um realce grande em alguns deles. Tentaria focar nela, tentaria pegar alguns atletas, mas deixar eles bem em destaque, bem grandes no frame, que eu acho que as suas chances de vender
mesmo fotografando menos atletas nesse caso, vai ser maior. Ó, por exemplo, essa fotografia ele fez mais ou menos o que eu falei, ele aproximou um pouco o zoom, ó, pode ver que está mais aproximado ali a fotografia, com destaque para esse atleta, o 1596. Acho que esse tipo de enquadramento é mais interessante e pode te dar resultados melhores nas suas vendas. O Alexandre realmente mandou bastante foto, aqui tem mais uma fotografia dele que eu quero analisar. Essa fotografia aqui ó, me agrada bastante, mesmo o foco não estando perfeito, Alexandre, não está perfeito. Se você olhar bem, você vai ver que o foco ele está um pouquinho atrás do atleta agora. Talvez o atleta tivesse vindo muito rápido de bike ali e o foco se perdeu, ele ficou atrás um pouquinho lá, você pode ver na estrada, você vê exatamente onde está o foco. Eu gostei muito da composição com essas folhas aqui fora de foco, mais próximas da lente, isso é muito legal. Se você, sempre que você puder, tenta colocar elementos bem próximos, desfocados, te dá uma tridimensionalidade na sua fotografia bem interessante, fica bem legal. Eu sempre tento procurar fazer isso. É difícil, principalmente em provas grandes como maratonas, você não vai conseguir fazer isso, mas em algumas que você tem menos atletas passando, tenta se colocar ali no meio do mato, assim, tenta botar alguns elementos naturais mais próximos da lente que vai resultar realmente em fotografias muito legais. Aqui a gente tem uma fotografia do Bmotaps de futebol, que é um negócio também que eu nunca fotografei. E ele pegou um momento legal ali, eu acho que ele tava com a velocidade de obturação correta, você vê que tá tudo congelado ali, você pega bem o momento da bola, mas talvez se você pudesse ter dado um pouquinho mais de contexto ali da goleira, pra gente realmente perceber assim, será que essa bola vai entrar, será que a goleira tá aqui ou tá ali, não dá pra entender bem onde que tá a goleira, o gol. Me agradou a composição, mas se pudesse adicionar um pouquinho da goleira, tirar um pouquinho lá do atleta do Vasco ali, deixar um pouquinho mais pra direita, eu acho que talvez ficasse mais legal a fotografia. Talvez tirar um pouco daquele fundo lá bem em cima, não me agrada muito. Focar mais no campo e nos atletas, né? Fechar um pouquinho mais, mostrando um pouquinho da goleira. Eu acho que a sua composição teria ficado mais interessante. Aqui a gente tem uma fotografia do Viewer Fotografia. E olha, essa fotografia aqui tá impressionante, me agradou muito. Eu curti muito a terra na frente da moto ali, parece que você até adicionou isso na edição. Deu um contexto para a fotografia muito legal. E eu só teria fechado um pouquinho o enquadramento para tirar esse menino que aparece aqui à esquerda. Talvez tirar um pouco das árvores, focar bem no cara ali, bem no motoqueiro. Ficou muito legal essa terra toda voando na frente dele aí. Você cravou o foco bem no motociclista. Então tá de parabéns, gostei muito das cores e tal, ficou excelente. Aqui a gente tem uma fotografia que facilita muito você fazer o panning, e faz todo sentido você fazer panning nesse tipo de esporte, que é o automobilismo. Essa aqui é uma fotografia do Bmotaps ainda, né? Eu não sei como é que pronuncia isso, mas é uma fotografia dele. E como o carro passa muito rápido, você pode ainda usar uma velocidade de obturação razoavelmente rápida, ter o carro bem nítido, e aí com o movimento que você fizer com a câmera, você vai conseguir desfocar ali todo o asfalto, vai ficar bem desfocado, bem interessante. Então eu gostei do enquadramento, mostrando ali a chicane, mostrando a grama, mostrando o asfalto, ficou bem legal. Aqui uma fotografia do Alan Iago. Cara, eu gostei bastante do efeito de panning que você conseguiu aqui. Faltou um pouquinho de nitidez do motociclista, talvez você pudesse ter feito um pouquinho menos de panning, um pouquinho mais de nitidez no motociclista. E eu acho que todo esse espaço negativo aqui em cima do motoqueiro, não sei se me agrada, eu ainda estou tentando decidir isso. Talvez se você tivesse uma composição mais aqui na horizontal, mostrando só o motoqueiro, teria ficado mais interessante. Você teria mais detalhes ali no motoqueiro e na moto. Mas eu gostei bastante do desfoque que você conseguiu no panning, acho que ficou perfeito. Só realmente faltou um pouquinho de nitidez ali no motoqueiro para ficar perfeita mesmo, mas tá de parabéns. Aqui a gente tem uma fotografia do Henkma, e eu lembro de já ter analisado alguma fotografia dele. Lembro de ter gostado bastante, esse mesmo estilo, ele faz fotografia de surf dentro da água. Olha só o efeito que dá, cara. Eu realmente acho que as fotos de surf dentro da água, elas têm um toque assim que você não consegue de fora. Você não, é uma composição que realmente você tem que estar dentro da água para pegar essa ação assim
de perto, né? Eu acho que deu um toque muito legal. Você vê que ele tava no pôr do sol, eu acho que a iluminação tava perfeita. Você vê que tem a luz batendo no rosto dele ali, batendo na água, saltando. Pra mim essa foto tá muito boa, assim, ó. Tá basicamente perfeita a fotografia, eu não teria nada pra alterar aqui. Parabéns, Renkman. Aqui a gente tem uma fotografia do Hilto Dutra. E eu gostei da composição, eu achei que ficou legal com a rede na frente aqui desfocada, acho que ficou bem bom. Eu só não entendi muito bem a opção pelo preto e branco. Eu não sei se foi uma boa escolha, porque os meninos ali, eles parecem se camuflar no fundo ali, naqueles tapumes no fundo ali, parece que fica uma coisa só e você não consegue o destaque onde que importa ali, que é a vitória ali, que eles estão levantando a taça e tal. Acho que faltou cor, realmente. Eu acho que tinha que ter cor nessa fotografia. Acho que teria ficado mais interessante. Aqui a gente tem uma fotografia do H-Press Fotografia. E é uma fotografia de ciclismo. E me parece que o foco não ficou bem no rosto. Você, quando faz fotografia de esportes, você tem que realmente se dedicar a conseguir o foco no rosto. Eu sei que é difícil. Eu sei que o atleta está em movimento, às vezes muito rápido. Mas você tem que focar nisso. Pra mim aqui, olhando pelo Instagram, me parece que o foco tá no D-Bike, aqui no braço dele direito do atleta. Então não tá bem no rosto dele. E o rosto tá na sombra, então você perde um pouco de detalhe ali. O ideal é sempre você tentar pegar sem o contraluz, né? Se você pegar no contraluz, o ideal é você ter um flash iluminando o atleta de frente. Teria que conseguir um pouquinho mais de nitidez no rosto, um pouquinho mais de luz. E a composição, assim, não me agradou muito, né? Ele deixou muito espaço negativo aqui, mostrando o fundo desfocado e o atleta tá cortado pela metade ali. Eu teria centralizado o atleta nessa foto, me faria mais sentido. Talvez até tirar um pouco de espaço em cima do capacete ali. Você vê que o céu tá estourado também. Então, realmente, por ele estar fazendo a fotografia no contraluz, provavelmente sem RAW, no JPEG, e sem flash para iluminar, você não consegue a exposição ideal, então o seu céu fica bem estourado. Temos aqui uma fotografia do Sander Trento, uma fotografia de bike. Pô, olha, essa composição do cara ficou incrível, realmente eu gostei muito. Só eu sinto que a fotografia não tá aqui na resolução máxima, eu realmente não consigo ver exatamente onde que tá o foco aqui pelo meu monitor. O Instagram realmente diminui muito a resolução, mas eu acredito que ele tenha acertado bem o foco ali no ciclista. E olha, eu vou dizer que essa composição aqui ficou top, olha, muito boa mesmo, eu gostei muito da composição. Gostei das cores, a velocidade de obturação tá correta, perfeita. Acho que se o foco tiver realmente no ciclista, que eu não consigo ver exatamente aqui, ficou muito bom, Sander, parabéns. Aqui uma fotografia do Leonardo. Ele pegou o foco bem ali no olho, parece, do atleta. Eu gostei da composição de baixo para cima, certo? Só que assim, a expressão do atleta não tá das melhores, né? Eu sei que é chato você avaliar uma fotografia por esse parâmetro, mas se você quer vender a fotografia, a expressão do atleta tem que estar muito boa. É claro que ela pode considerar aqui que demonstra todo o esforço, todo o sofrimento, né? E tem essa sombra aqui no peitoral aqui do atleta, na barriga do atleta, que é um pouco estranha. Eu não sei de onde que provém essa sombra, se é de uma árvore, de um poste, mas o ideal realmente era não ter essa sombra, né? Você se pergunta, a primeira coisa que vem à mente quando você vê essa fotografia é: o que é essa sombra no peito do atleta? Pelo menos pra mim, tem esse tipo de pergunta. Aquela questão de deixar sempre o mais simples possível é interessante aqui, e você deixou essa sombra que pra mim não fez muito sentido. Mas fora isso, eu achei que o foco ficou bem cravado no rosto dela. O ponto você fotografou de baixo, eu gostei. Só a expressão não me agradou muito, mas fora isso tá legal. Olhem essa fotografia aqui do Manuel René. Cara, essa fotografia ficou muito legal. Ele provavelmente usou flash aqui, ou ele estava muito bem colocado no meio dessa floresta, né? Porque normalmente quando você está num local fechado pela mata, você vai ficar com o atleta escuro. Então provavelmente o que ele fez aqui, ele provavelmente utilizou uma olho de peixe, né? Que você vê que ela tá bem distorcida, os troncos nos cantos ali. E utilizou um flash. Então o atleta, você vê como aparece o suor no ombro dele aqui. Você vê como que deu um grande destaque pro atleta ali no meio dessa mata, certo? E realmente eu gostei muito da fotografia, eu acho que é um enquadramento legal. Utilizar o flash é quase que imprescindível nesse tipo de situação. Você vai querer utilizar flash.
E a opção pelo olho de peixe nesse caso faz muito sentido porque você quer mostrar que o atleta tá ali fazendo uma trilha num local fechado, que é uma trilha pesada e tal, então faz todo sentido você utilizar a olho de peixe. Então parabéns aí, Manuel, ficou bem legal. Então essa fotografia do Leonardo aqui, eu realmente não sei o que aconteceu nessa fotografia, ela me é muito estranha, não sei se me parece que o atleta foi recortado e colocado nesse fundo, porque ela não faz muito sentido. Você vê que a fotografia foi feita de frente para o atleta e ao fundo do atleta está completamente fechado o caminho, né? Você tem uma moto ali, tudo, eu não sei, ela não faz muito, não tem muita lógica para mim, eu não sei o que aconteceu. Eu não consigo entender se o atleta de repente fez uma curva um pouquinho antes e aí ficou com aquele fundo da moto, mas acho que aqui você tinha que ter escolhido um local melhor, com um fundo menos poluído. Eu até consigo dizer que aquilo é uma Yamaha NMAX, então me distrai esse fundo, aquele cara amarelo lá no fundo, eu não sei por que ficou assim. Fora isso, eu acho que o atleta tá numa postura legal, mostrando esforço e tal, ficou bem focado nele, só realmente eu achei que o fundo ficou muito estranho, e me parece que o atleta tá com um contraste correto, e o fundo tá bem aguado, tá sem cor, tá sem contraste, então isso realmente me faz pensar que você recortou o atleta e colou nessa imagem, certo? Eu não aconselho que você faça isso, a não ser que você domine muito a técnica de recortar realmente e combinar as luzes da imagem para ficar bem legal. Essa fotografia do Hankman ficou legal, né? Parece que o cara tá caminhando na água mesmo, né? Você não vê a prancha ali, parece que ele tá deslizando com o pé em cima da água. Então é uma foto inusitada, assim, que ficou... O enquadramento faz essa foto, né? É exatamente esse enquadramento inusitado que torna essa foto legal. Você vê que ele acertou bem o foco ali no surfista. E ficou genial, assim, gostei muito da foto. Eu não sei se até preto e branco aqui ficaria legal pra você tirar a distração, assim, só mostrar esse fato de parecer que o cara tá flutuando na água. Eu achei que ficou muito legal. Aqui a gente tem uma fotografia do André Skates. Olha só como é que ele fez essa fotografia. O skate realmente, você quer se abaixar, pegar a manobra pra ressaltar a altura, você quer se abaixar bem no chão. Ele utilizou um flash provavelmente aqui para conseguir essa iluminação da atleta. Você vê que ela tá bem destacada do fundo, o fundo tá bem escuro. Eu acho que podia ter aparecido um pouquinho menos de chão aqui do início da rampa, talvez cortar o seu frame ali a partir da rampa, porque não tem sentido nenhum você ter essa parte de concreto que é no começo da fotografia. E aí você conseguiria ainda mais destacar a atleta, certo? Talvez até cortar um pouquinho em cima da atleta ali, que não precisa todo aquele espaço negativo ali. Fotografia aqui do Ray Photographer. E é uma fotografia de futebol. Eu não consigo entender exatamente quem chutou a bola. Pra mim teria sido interessante se aparecesse. Eu não sei se esse cara é o 9 aqui, ele tá em pose de ter acabado de chutar. Não faz muito sentido pra mim. Mas se foi ele, eu não sei se ficou muito legal. Talvez ter pego um frame um pouquinho antes, com ele em pose de chute mesmo, para pegar a ação dele chutando a bola, porque aqui parece que quem chutou a bola talvez não esteja aqui no frame, esteja mais à direita aqui, então a gente não consegue ver quem chutou exatamente. Se foi o 9 aqui, que é talvez quem tenha chutado, talvez se pudesse ter pego um frame um pouquinho antes para pegar realmente a ação do chute. Me parece que faltou um pouco disso. Fotografia aqui do Sander, essa fotografia aqui ficou muito legal. Gostei muito do momento, e você pegou com uma velocidade de obturação bem rápida para pegar água dessa forma, levada pelo braço ali na braçada do crawl. Cara, ficou excelente, assim. Eu gostei da forma como você tratou as cores, tá bem em destaque o atleta e o movimento dele. Gostei da composição. Olha, não mudaria nada, eu achei excelente a fotografia, parabéns, Sander. Aqui a gente tem uma fotografia do Daniel Sayal, e ela poderia ser uma foto muito interessante, mas falta nitidez aqui no atleta. Eu não consigo ver qual que é o esporte que ele está praticando. Eu acho que é jet ski, mas eu só consigo ver o comecinho das mãos dele aqui. Então você teria que ter dado um pouquinho mais de contexto ali, mostrar o esporte que ele está praticando. A gente só consegue ver a água sendo jogada e o atleta ali, só que ele não está muito nítido, então realmente faltou um pouco da composição, acertar a composição e acertar a nitidez. Aqui a gente tem uma fotografia do Éder Martins,
Eu não sei que tipo de veículo que é esse, é um Fórmula, algum tipo de Fórmula, mas você vê que ele utilizou aquele mesmo padrão de pegar o carro em alta velocidade, fazendo panning. Você nem precisa estar muito lento. Provavelmente aqui, se você fotografar em 1/200, é capaz de você conseguir esse tipo de panning, certo? E você ao mesmo tempo consegue bem nítido ali o carro, você consegue ver todos os textos ali, né? Então ele acertou bem o foco, acertou a velocidade de obturação, e me parece que o enquadramento tá interessante. Aqui a gente tem uma fotografia do B-Motaps, de novo, de skate agora. Eu gostei, você vê que tem um flash sendo disparado aqui na direita do atleta, né? Que gera sombra aqui. Se você pudesse ter tirado esse fotógrafo aqui que está com uma Nikon D610, teria sido legal. E era possível, se você cortasse essa imagem aqui, a partir do final da cabeça dele, você teria uma composição que eu acho que teria ficado mais legal. Focado realmente no atleta aqui. A primeira coisa que eu vejo depois, a segunda coisa que eu vejo depois do atleta é esse fotógrafo aqui invasivo com o flash dele ali. E talvez se você tivesse abaixado um pouquinho mais, na altura ali da manobra, você tivesse engrandecido um pouquinho mais o atleta e tivesse dado a impressão que ele foi mais alto realmente. Então dá para melhorar um pouquinho a composição, o seu crop aqui, o seu corte pós fotografia também dá para pensar um pouquinho melhor. Aqui a gente tem mais uma fotografia do André Skates e assim, essa fotografia aqui, ao contrário da outra, me parece que tem muitas distrações. Você vê como a outra ele conseguiu isolar bem o atleta, e nessa aqui, como estava de dia, você vê que o atleta está um pouco ali misturado com todo o frame, certo? Você vê que o rosto dele tá escondido pelo boné, você não consegue ver detalhes no rosto. Então, me parece que teria sido mais interessante se ele pudesse ter chegado mais perto ali do atleta, aí ele conseguiria desfocar um pouco mais o fundo, teria um pouquinho mais de destaque no atleta. Então é fundamental você conseguir uma separação entre o seu atleta e o fundo, principalmente quando o fundo não importa, né? Você não quer mostrar essa árvore ao fundo que está em destaque, esses outros skatistas, você quer mostrar o cara descendo ali no corrimão com... chama corrimão? Nem sei. Descendo ali com o skate, né? Então é isso. Aqui a gente tem outra fotografia do Manuel René, Urubici 2018, eu tava lá também, não encontrei o Manuel, mas eu tava lá. O que eu vou dizer dessa fotografia? Ela me agrada porque eu sei lá do local onde a gente tava. O atleta, ele quer mostrar que ele tá na serra, ele quer mostrar que tem árvores araucárias, mas o fato de ter uma araucária exatamente onde que a cabeça dele tá me incomoda um pouco. Se você conseguisse ter isolado a cabeça do atleta sem araucária, só com o céu azul, talvez tivesse ficado mais interessante. E esse tipo de fotografia, eu não sei, pra mim faria mais sentido na vertical. Você não tem tantos elementos interessantes aqui ao lado do atleta, mas se você tivesse feito a fotografia na vertical, você teria o atleta mais em destaque e talvez você pudesse isolar ali as três araucárias que aparecem ao fundo, aí você teria o atleta e as três araucárias. Talvez fosse mais interessante do que mostrar esse mato aqui, meio morto aqui na direita, e esse outro galho que aparece ali. Talvez pudesse levar isso em consideração. Essa fotografia do Henkman, cara, tá impressionante. Você vê que ela é duas fotografias aqui que você passa, né? E olha só o enquadramento que ele conseguiu, cara. Isso aqui, se eu fosse fazer fotografia de surf, cara, eu ia ter que ir pra dentro d'água, cara. Pra mim, esse tipo de fotografia, olha só o destaque que ele conseguiu na manobra do surfista. Ele tá na frente, cara. Até fiquei curioso pra saber o que você faz pra conseguir isso aqui. Porque o surfista, ele tá vindo na sua direção com uma puta de uma prancha pontuda, né? Então ele provavelmente bateu essa foto e deu um baita mergulho pra fugir ali da quilha da prancha do surfista, né? Realmente ficou impressionante a fotografia. Gostei muito aí, Henkman, parabéns. A iluminação também de sol tava perfeita, mostrando o rosto ali. Você vê todos os detalhes do rosto. A água congelada. Se você puder botar aí nos comentários as configurações de câmera que você faz, cara, pô, eu fiquei curioso. Tinha que fazer um tutorial de surf aí contigo, cara. Porra. Aqui a gente tem uma fotografia do Rodrigo Pacheco. Você vê que ele realmente pegou o motoqueiro muito alto, certo? Ou pode ser que não esteja tão alto assim, pode ser que o chão esteja logo ali, ele tá abaixo do morro. Mas eu acho que a foto faria mais sentido se você mostrasse o chão. Por mais que não esteja tão alto quanto a gente imagina, eu acho que é interessante você dar o contexto ali da altura que ele está saltando. Assim a gente não tem a menor noção o que ele está saltando,
a que altura que ele está saltando, então me parece que teria mais sentido se você mostrasse um pouquinho do contexto. E isso você ia conseguir mostrando o chão, onde que ele vai pousar, de onde ele saiu, alguma coisa assim. Que a gente tem uma fotografia diferente de todos os outros que a gente viu de um esporte que é o basquete. E eu gostei bastante da ação aqui, da fotografia. Acho que pegou bem um momento assim clássico, né? Ele tá chegando ali na cesta. Você tem um pouco de motion blur, de desfoque de movimento ali do atleta amarelo de trás. Mas o atleta que é o foco, que é o 14, ele que tá levando a bola, ele tá com o rosto bem nítido. Então me pareceu que ficou perfeito. Mostra a cesta ali. Se pudesse mostrar um pouquinho mais do aro da cesta, seria interessante, eu acho. Teria ficado legal. Eu tiraria essa mão aqui, que ficou estranha aqui, só a mão aqui de um atleta. E é isso, mas ficou muito interessante. Tem um pouquinho de ruído, porque era escuro e ele teve que congelar a imagem. Talvez no preto e branco teria ficado bem legal também essa fotografia. Mas ficou muito legal, Cadu. Parabéns. Aqui a gente tem uma fotografia do Jonei Souza, que também é outro esporte que a gente não viu aqui, achei legal. Eu gostei da composição, achei que ficou bem interessante. Assim, eu achei legal que eles estão treinando próximo de uma cidade, é legal você mostrar isso. Eu só achei que o céu ficou um pouco estourado demais lá no fundo, eu queria ver um pouquinho mais de detalhes no céu. Então você fez uma fotografia de esporte ali que eles estão conectados com a natureza e com a cidade. Eu achei legal assim, a proposta da fotografia. Eu não sei se eu gostei muito desse efeito de cores que você deu, me parece aqueles meio efeito de Instagram, assim. Eu evitaria esse tipo de coisa. Ficou um pouco estranho assim essa opção pelas tonalidades que você deu, não me agradou muito. Pode ser que agrade a outras pessoas, não me agradou muito. Tem um pouco de verde em toda a fotografia, né? Eu acho que talvez a fotografia original tivesse ficado mais interessante as cores. Mas tá bem legal, parabéns. E galera, a gente chegou ao final de todas as fotografias. Algumas eu não analisei. As pessoas que enviaram muitas fotografias, eu dei uma segurada nas fotografias todas que vocês enviaram, porque senão eu ia só analisar a fotografia de 2 ou 3. Então tentei analisar pelo menos uma fotografia de todos que me enviaram fotos. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo que eu falei aqui não é regra, não é lei. Você pode discordar de mim, você deve discordar de mim. Eu gostaria muito de ouvir de vocês o que vocês acharam dessa análise. Se você achou que algum argumento que eu dei não tem nem pé nem cabeça, eu quero ver aí nos comentários. Vamos discutir, vamos ver o que vocês consideram que é importante para a fotografia de esportes, que talvez eu não tenha levado em consideração. Quero ouvir de vocês, deixa aí nos comentários. Se você gostou também desse tipo de formato, de ver as fotografias de vocês aqui no canal, deixa aí um like, deixa o seu comentário que a gente vai fazer mais vídeos como esse. Logo logo eu abro mais um envio de fotografias, talvez de outro tema aí para vocês poderem enviar e ter a fotografia avaliada por mim. Tá legal? A gente se vê no próximo vídeo, valeu!